Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, esteja no teu lar. Amada e preciosa mulher do plano original de Deus, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma vez para aprender uma porção mais da palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, nós não damos a devida importância. Hoje o que eu quero dizer e falar contigo é sobre o dono do chamado. Sim, isso mesmo. O chamado, ele tem um dono e esse dono é Deus. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, nesta temática de hoje, eu quero orar com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta, o Senhor que nos provê. Nós te agradecemos pelos livramentos, pela vida dos nossos familiares, pelas nossas vidas, Pai. Espírito Santo, toma a diretiva, toma a frente e tudo quanto nós formos falar aqui, o Senhor sabe qual é o coração que necessita das palavras que será ministrada. Que nós possamos aprender, Senhor, que nosso coração esteja alinhados para ouvir o que o Senhor tem para falar. Sabemos que o dono do chamado é o Senhor, que nós possamos entender e cumprir conforme a Tua vontade, Pai, obedecendo em tudo. Em nome de Jesus, amém. Você que entrou agora, seja muito bem-vinda, Nívia, glória a Deus. Vamos aqui chamar os nossos contatos para também participar deste momento a qual o Senhor já tinha preparado para nós. Glória a Deus. O chamado, ele não é nosso. O chamado é de Deus. Nós estamos aqui dentro do Ministério Ezer trabalhando sobre chamadas para um novo tempo. E já aprendemos com a Ezer Nívia Cris sobre renovando o chamado, né? E vimos ali com Pedro que precisou ressignificar para viver, né? Para renovar esse chamado, precisou ressignificar. E hoje eu quero falar com você sobre o que é esse chamado, o que é esse chamado? Esse chamado tem um dono? Tem. E quem chama é o dono do chamado e tem um propósito para ser cumprido aqui. Porque a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo aos seus discípulos, em João capítulo 15, 16, diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus aqui, ele é direto, ele é pontual. Não fomos nós que escolhemos fazer parte do reino. Ele nos escolheu, nos apontou e nos comissionou. Nós somos comissionadas para levar o reino a todas as pessoas. Cada um de nós temos que cumprir e viver esse ide fazer discípulos. E mais, Jesus, ele não nos chamou apenas para fazer coisas, mas para darmos frutos e frutos que permaneçam. Isso quer dizer que o que fazemos em obediência vai ecoar na eternidade. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, ele enfatiza: eu rogo-vos, pois, né, falando dele, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual fostes chamados. Paulo escrevendo aqui, ele estava na prisão, e ele suplica: vivam de forma digna do chamado. Ou seja, honrem o dono do chamado, honrem a Deus. Quando nós entendemos que o chamado tem dono, a comparação acaba, a competição cessa, a paz entra. E não é qualquer paz, mas a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Porque não estamos lutando por algo que precisamos construir com as nossas próprias mãos. Estamos respondendo a algo
a que Deus nos confiou. E eu quero citar aqui com você alguns exemplos bíblicos sobre o caráter de quem foi chamado. Logicamente que tem aqueles que foram chamados e não entenderam bem para que eles foram chamados, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Vou deixar para falar sobre isso na semana de devocionais. O que eu quero falar com você aqui é sobre o caráter de quem foi chamado. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Lembramos de Timóteo. Timóteo, um jovem, filho na fé do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo a carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, vai dizer o seguinte: trago à memória a fé não fingida que há em ti. Isso é Paulo falando para Timóteo. A qual habitou primeiro na sua avó Lóide e na tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Timóteo aqui, ele foi lembrado pelo seu pai na fé, o apóstolo Paulo, não por sua eloquência, mas por sua fé genuína, pura. Aleluia. Timóteo, sendo um jovem, mas era um jovem fiel, tinha raiz familiar e que cultivou isso nele com zelo, e ele foi crescendo. Então, você que tem filho, nós, que temos filhos, devemos instruir os nossos filhos no caminho. No caminho. Timóteo foi instruído desde a tenra infância, no caminho. E note que quando ele cresceu aqui, Paulo vai escrever e vê nele um discípulo fiel. Eu trago à memória a sua fé, Timóteo, não fingida, a qual habitou primeiro na sua avó, depois na sua mãe, e eu vejo isso em você. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo segue ali, escrevendo a carta para Timóteo, diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis. Paulo está dizendo o que para Timóteo? Não entregue a sua missão a quem não tem, a quem é só talentoso. Não vai entregar o que é precioso a quem só é talentoso, mas entregue àqueles que são fiéis. A homens, a pessoas fiéis que vão continuar levando a sã doutrina, levando a palavra de Deus, levando o reino puro, genuíno. Aleluia. Timóteo era o tipo, ele era o discípulo, ele era aquele discípulo fiel. O discipulado é isso, A gente instruir as pessoas, instruir-nos, aprender e instruir as pessoas de forma que elas tenham reverência, a tratar com reverência o que é eterno. Aleluia. Porque confiar o que Deus deu a alguém que vai tratar isso com reverência. E a minha pergunta para você hoje, aproveita aí, Nívia, e já convide mais pessoas para fazer parte deste momento conosco. Você tem sido fiel no que Deus colocou nas suas mãos? Você tem sido fiel àquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ou você está esperando uma posição maior para você começar a obedecer? Um tempo oportuno? Quando der, quando eu tiver o tempo, eu faço isso. Lembra, o chamado, ele tem um dono. O chamado não é nosso. O chamado, ele tem um dono, e o dono, ele vai requerer de nós aquilo que ele nos confiou. E nós aqui, mulheres com o propósito de viver a cultura do reino de Deus, sabemos que Deus nos confiou algo precioso. E por isso que nós estamos aqui, convidando você para fazer parte conosco, somarmos, sermos essa rede de mulheres que uma levanta a outra. Uma traz força na área de fraqueza da outra, porque Cerezer é ser essa, que traz força na área de fraqueza de quem precisa ser auxiliado. É ver alguém que está ali caído ou está passando por alguma situação. Se cabe a nós fazermos, nós estendemos as mãos, sim. Seja orando por essa pessoa, seja trazendo uma palavra de encorajamento ou até mesmo de correção quando necessário. Aleluia. Glória a Deus. Outro exemplo que eu quero citar aqui para você é Estevão.
Estevão, um servo cheio de graça e de verdade. Estevão, ele não era um dos 12 apóstolos, mas ele era um diácono. Em Atos capítulo 6, vai trazer sobre Estevão. Primeiro, o convite ali, Atos capítulo 6, versículo 3 diz: como naquele tempo estava crescendo muito o número de discípulos, então, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, versículo 2, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. Note que cada uma de nós temos uma função, temos um papel a exercer, glória a Deus. Não é certo que negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas, porque eles estavam ao mesmo tempo falando da palavra e servindo as mesas. Então precisaria de pessoas que pudessem auxiliá-los no servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunhos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Qual era a tarefa? Servir mesas. Glória a Deus. E nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então vamos falar de Estevão. Estevão estava aqui, ele começou, um homem cheio do Espírito Santo, aleluia. Estevão, ele não era apóstolo, ele era um diácono, alguém que servia as mesas, aleluia. Mas ali onde talvez muitos desprezavam, ele era cheio, note que dá ênfase aqui que Estevão era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo e fazia milagres. Em Atos capítulo 7, a gente vai um pouquinho para frente, Atos capítulo 7, versículo 55, vai falar sobre Estevão. Ele, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Mas como é que eu cheguei do capítulo 6, já pulei para o 7 aqui? Logicamente que no decorrer da leitura você vai ver que tem um contexto a qual Estevão começa a falar sobre as maravilhas de Deus. Ele apresenta um discurso diante do Sinédrio sobre o que Deus fez, quem Deus é e o que Deus fez. Aleluia, o dono do chamado, ele nos capacita. Coisas que nós achamos que não estamos preparados, mas Senhor, eu não sei como falar. Só vai. Quem vai te encher e te capacitar é o dono do chamado, que é Deus. É Ele que nos enche, é Ele que nos capacita. E aqui já vem para o final do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre o apedrejamento de Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu. Porque as coisas daqui desta terra, elas são passageiras, são momentâneas. Não se segure, não se pegue a isso. A nossa vida terrena aqui, ela é só uma porcentagem muito pequena. Que nós possamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos estar olhando e pensando nas coisas do alto, nas coisas que são eternas. Seja bem-vinda, Eliane. Então, quando Estevão, fitando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus, de Jesus, e Jesus que estava sentado à direita de Deus, no seu momento mais difícil, porque Estevão estava ali, está sendo apedrejado, ele vai perder a vida, porque ele está sendo apedrejado, mas ele olha para o céu, aleluia, ele olha para Deus e olha para Jesus e vê Jesus assentado à direita do Pai. Ele teve essa visão gloriosa, o céu estava de pé para recebê-lo. Quem serve por amor e não por status, recebe honra no céu. Mesmo quando é rejeitado na terra, recebe honra no céu. E você, amado? Você serve com intensidade no que parece pequeno? Porque Estevão, ele serviu com intensidade
no que era pequeno servir mesas. Enquanto ele servia mesas, ele era transbordando com o Espírito Santo ali. Aleluia! E fazia milagres e prodígios de maravilhas ali, glória a Deus. Você serve com intensidade no que parece pequeno? Ou você está esperando ser vista para se doar? A paz do Senhor, irmão Wellington, seja bem-vindo, glória a Deus. Um outro exemplo que eu quero deixar aqui para você é a Ana. Nós temos que trazer um exemplo de mulher também, que entendeu o chamado, demorou um tempo, mas ela entendeu o chamado. Ana, aquela que gerou no Espírito e entregou. Imagina você pedir algo para Deus que tanto você quer, mas no momento em que você está pedindo, você já está entregando? É fácil? Não é fácil. Mas Ana fez isso. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: levantou-se Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, eu o darei ao Senhor. Eu o devolverei ao Senhor. Ana não orava por ego. Ela orava por propósito. Não sei se você já passou por essa situação de ser confrontada todo dia. Todo dia você ser afrontada todo dia. Por alguém que sabe qual é a sua ferida. Onde mais te dói é onde você é afrontada todo dia. É o que acontecia com Ana. Todas as vezes que ia para Jerusalém, Penina a atormentava. A ponto de deixar Ana sempre angustiada. Sempre angustiada. E ela chegava para Elcana e falou assim, Elcana vendo Ana triste, mas eu valo mais para você do que 10 filhos. Mas Ana, aquilo que iria preencher ela por aquele momento é por causa da afronta que ela recebia todo dia, mas precisava dessa afronta todo dia para que Ana viesse orar desse jeito. E naquele momento, naquele tempo, Deus precisava de um profeta na terra. Porque Eli já estava velho. E quando Ana faz essa oração, entregando tudo, ao mesmo tempo que ela recebe, ela já entrega. Aleluia! Ela orava por propósito. Quando entendeu que o filho seria de Deus, ela devolveu com alegria o que tanto desejou. Em 1 Samuel 1:28 diz: pelo que também o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, será entregue ao Senhor. E se você começar a continuar lendo a história do decorrer ali de 1 Samuel, que traz a história, né? O início do profeta Samuel, você vai entender também que o Senhor abençoou tanto Ana, que depois de Samuel ela teve mais 5 filhos. Filhos e filhas, né? Além disso, Ana, todos os anos, ela preparava uma vestimenta nova, de acordo com o crescimento do menino que estava, né? Ali servindo já no templo. Aleluia. Então o chamado ele tem dono. Não se esqueça disso. O chamado que Deus entregou, colocou nas tuas mãos, tem um dono. E a gente precisa devolver para o dono. E Ana nos ensina que promessas não são para nos prender. Elas são para nos preparar para devolver. Então você estaria disposta a entregar de volta ao Senhor aquilo que mais esperou? Aleluia. Forte. Meu Deus. Glória a Deus. Um outro exemplo que eu quero citar aqui com você é Filipe. Nós lemos lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, que 7 homens foram escolhidos, dentre eles Estevão. E Filipe também está aqui no meio. E agora eu quero explanar um pouco mais, aprofundar um pouco mais contigo aqui sobre Filipe. O chamado que move na obediência. Vamos entender então quem é Filipe. Quem é esse Filipe? Está lá em Atos capítulo 8, versículo do 4 ao 40, você vai encontrar ali a que fala sobre Filipe. Jucimara, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Nós estamos falando aqui sobre o dono do chamado. Já falamos sobre Timóteo, Estevão, Ana e agora estamos falando sobre Filipe.
Filipe foi um dos 7 escolhidos em Atos 6 para servir mesas. Filipe foi escolhido para servir mesas, ok? Juntamente com Estevão. Ele não começou pregando para multidões. Ele começou servindo mesas. Comece pequeno. Comece a servir, mas com alegria, como se você estivesse servindo multidões. Filipe começou servindo mesas. Ele começou servindo com fidelidade no lugar do pouco. Servir mesas. Vamos servir mesas. Aleluia. Em Atos capítulo 6, 3, vai falar sobre essa escolha que o nome de Filipe está ali. Antes do envio, veio o serviço. Antes de ser evangelista, Filipe foi servo. Antes de ser enviado a Samaria, que estava ocorrendo ali um movimento, aleluia. Antes de ser enviado para Samaria, ele foi encontrado fiel no ordinário. Antes de queremos viver o extraordinário de Deus, vamos ser fiéis no ordinário. Aleluia. Porque o avivamento em Samaria, Filipe estava em um tempo frutífero. Estava ali no momento em que estava tendo um avivamento e muitas almas sendo salvas. Muitas almas sendo salvas. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, Filipe descendo a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Multidões atendiam unânimes. Espíritos imundos saíam. Paralíticos e coxos eram curados, aleluia. E houve grande alegria naquela cidade. Mas o dono do chamado precisava dele em outro lugar, aleluia. O ministério de Filipe estava florescendo. Ele estava vivendo aquilo que muitos de nós desejamos. Muitos desejam. Frutos visíveis. Está acontecendo um milagre, prodígios, maravilhas, aleluia. Poder de Deus em ação e você vendo reconhecimento e etc. Mas aí vem o versículo que vira a chave do céu. Vamos lá comigo? Vem comigo, aleluia. Glória a Deus, isso, Nívia. Você começou limpando a igreja, deixando brilhando tudo, oh glória. Exatamente, amada. Você já parou para limpar o banco da sua igreja? Você que serve no ministério? Eu já também. Glória a Deus. Cuidando das crianças, sendo professora de criança, dando aula para criança, adolescente, regendo a juventude. No ordinário. Seja fiel no ordinário. E voltando aqui para Filipe, o versículo que vira a chave é exatamente o versículo 26 do Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um etíope. Um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para sua casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Calma que nós vamos esmiuçar isso. Então o dono chama para um novo cenário. Filipe estava na multidão. E o dono do chamado chama ele para ir para o deserto. Por causa de uma alma que precisava entender o mistério do reino. Um eunuco etíope, lendo a palavra, não entendia o que lia. Então o anjo do Senhor fala a Filipe: levanta, vai. Levanta e vai. Vai pelo caminho que dá no deserto. De uma cidade cheia para um caminho deserto. De multidões para uma só pessoa. Não queira buscar de início as multidões, quando o Senhor quer e te pede uma pessoa. Falar do amor de Deus para uma pessoa, quando essa pessoa se volta para Deus, ela se volta para Deus e reconhece que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta,
Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade que nos conduz ao Pai. A festa no céu, amadas. A festa no céu, glória a Deus. Então, de multidões, Felipe foi encaminhado para uma pessoa, que era o eunuco etíope. Esse é o coração de quem entende que o chamado tem dono. Ele vai, mesmo quando o lugar é novo, parece não fazer sentido. Como assim? Ele está me enviando para o deserto. Eu estou aqui na multidão, estou vendo, está acontecendo tanta coisa. E o Senhor me manda para o deserto. Felipe, ele não questiona, mas ele obedece. Ele simplesmente obedece. E ali no deserto ele encontra esse eunuco etíope, um alto oficial de Cândace, rainha da Etiópia. Alguém influente que lia escrituras, mas não entendia. Note que era uma alma que Felipe foi lá explicar. Seja bem-vinda, Trícia. Uma alma. Mas que essa alma, através dessa alma que foi, entendeu quem Jesus é. Essa alma foi que levou o evangelho de Cristo para a nação da Etiópia. Aleluia. E se Felipe não tivesse obedecido? E se Felipe não tivesse ouvido e dado atenção ao que o anjo disse, ó, vai, desce, vai para o deserto, a caminho de Jerusalém, Gaza ali, porque tem alguém lendo e não está entendendo. O evangelista, sensível à voz e pronto para a missão. Esse foi Felipe. Em Atos 8, 29, disse o Espírito a Felipe, aproxima-te e ajunta-se ao carro. O Espírito Santo fala com quem está em movimento. Aleluia. Chegou e aproximou da onde aquele moço estava lendo a palavra. Glória a Deus. Patrícia, exatamente. Seja bem-vinda, Patrícia. Felipe estava no caminho. E no caminho o Espírito Santo direciona com mais clareza. O que você veio fazer aqui, Felipe? Para que você chegou aqui? Por que você entrou nesta live? Porque Deus quer falar com você algo precioso. O chamado que ele entregou nas tuas mãos tem um dono e você vai precisar devolver para esse dono. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer? Em Atos 8:30, correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou, você entende o que você lê? Felipe não força, ele não invade, ele não debate. Ele simplesmente se aproxima com sabedoria e sensibilidade. E naquele dia, o céu invadiu o deserto de um homem. Aleluia. Porque um servo estava disposto a obedecer sem resistir. Será que estamos dispostos a obedecer sem resistir? Aleluia. O fruto de uma obediência... Qual que é o fruto de uma obediência aqui? Ele vai batizar um estrangeiro. Como assim? Vamos seguindo aqui. Atos 8, 36 ao 38 diz, o eunuco, né, dizendo ali para Felipe, eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? Felipe foi e o batizou. A missão não foi pequena, mas ela foi estratégica. Aleluia. Aquele eunuco, ele levou o evangelho de Cristo para toda a Etiópia. Porque Felipe obedeceu, saiu das multidões e foi atender a uma alma que precisava entender o que lia nas Sagradas Escrituras. Precisava de uma clareza, que alguém cheio do Espírito Santo, disposto a obedecer e ir lá explicar. Assim abrindo um caminho espiritual para uma nação. Mais uma nação será alcançada pelo Evangelho da Paz. O reino, aleluia, o reino de Deus. O que parecia um desvio do plano era o centro da vontade do dono do chamado, porque nós estamos falando que o chamado tem dono. E o mover continua. O chamado pertence ao dono. Atos 8, 39 e 40, já finalizando ali a parte sobre Filipe,
O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele estava onde? No deserto. O Espírito, após ele batizar o eunuco, que seguiu o seu caminho e voltou para a sua nação, a sua cidade. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Ele saiu dali e foi achado em Azoto, um lugar bem distante. Ele foi arrebatado. Aleluia. Glória a Deus. E passando, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele não parou, ele continuou em movimento, levando a palavra para a qual ele foi chamado, mas ele começou servindo no ordinário. Aleluia. Aleluia. É isso mesmo, Nívia. Em Isaías diz: dei Etiópia por ti, o Senhor nos dá pelas nações. Glória a Deus. O dono move quem é dele. Filipe não se prende ao palco, à rotina ou ao controle. Ele vive em prontidão e obediência. É isso que o Pai requer também de mim e de você. O que nós aprendemos até agora? Dentro da temática aqui sobre Filipe. Quem é fiel no pouco será usado no muito. Você não precisa começar no púlpito, num palco, para você ser relevante. Comece onde Deus te plantou. Aonde Deus te plantou? Comece ali. Comece servindo mesas ali. Comece limpando ali. Comece servindo. Pegue uma bacia, uma toalha e comece a servir. Aleluia. Glória a Deus. Deus tira da multidão e leva ao deserto para cumprir propósitos eternos. Se Ele te mover, não resista. Nós não vamos mais resistir. Aleluia. Se Ele te mover, não resista. Há algo eterno acontecendo, mesmo que os nossos olhos não conseguem ver. Aleluia. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Filipe, com o chamado de Filipe, o Espírito Santo, ele direciona quem está disponível. Aleluia. Não precisa nós entendermos tudo. Só precisa caminhar com o coração sensível e rendido. Aleluia. Sejamos ensináveis. Tenhamos um coração ensinável, assim como Timóteo. Jovem, mas que tinha um coração ensinável. Aleluia. Outra coisa que aprendemos aqui com Filipe, que obediência, ela gera frutos invisíveis agora, mas eternos no reino. Glória a Deus. Filipe, ele não viu o avivamento na Etiópia, mas ele plantou a semente que frutificaria. Glória a Deus. Aleluia. E a minha pergunta para você é: você está presa ao lugar, à função ou ao reconhecimento? Ou você está disponível para o dono mover você até o deserto? Vai que lá tem uma pessoa precisando, está lendo a palavra, está lendo e não consegue entender. Aleluia. É um tempo de reflexão. E perguntar: Espírito Santo, aonde queres me levar? Será que nós seríamos capazes de dizer como Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim? Em Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Nós fazemos muitos planos, claro que fazemos. E é bom até fazer planos. Mas enquanto fazemos os nossos planos, estamos pedindo o direcionamento: Pai, aqui estão os meus planos. Está alinhado aos seus planos e projetos para a minha vida? Para onde estou? No tempo, na estação em que estou vivendo? Porque o chamado tem dono. E quem serve ao dono não se apega à função. Lembra, Filipe, ele foi chamado para servir mesas. Ele não se prendeu à função de apenas servir mesa. Ele continuou fazendo o ID, aonde ele foi enviado. Mas
Nós não vamos nos apegar à função, mas à obediência. Porque o chamado ele tem dono. E quem serve ao dono serve com fidelidade, seja no oculto, seja no palco, seja no secreto. Ninguém está vendo, nos bastidores. Ninguém está vendo o que você está fazendo. Mas sirva com fidelidade. Porque quando você é fiel no ordinário, Deus, você consegue experimentar Deus no ordinário e no extraordinário. Seja fiel no pouco ou no muito. No deserto ou na cidade. E eu te desafio a esta semana que está entrando, né? Nós estamos fechando aqui uma semana para iniciar outra. Eu te desafio nos próximos dias a você fazer uma oração sincera. Senhor, aonde você me quer? Pai, aonde tu queres que eu vá? Tenha um caderno sempre por perto com uma caneta e anote o que você tem feito com o que o dono do chamado te confiou. O que nós temos feito? Dê um passo prático de obediência, seja um pedido de perdão, uma renúncia, um recomeço. Porque como nós aprendemos com a Nívia sobre a renovação do chamado, vai acontecer coisas na nossa vida que nós vamos precisar ressignificar. Ressignificar para experimentar o extraordinário, viver esse extraordinário em Deus. Você precisa ressignificar as dores, o que te fizeram. Porque a sua escolha hoje vai definir. Não é o que te fizeram que tornou você quem é, mas a escolha que você faz com o que te fizeram. Então ressignifique as suas dores, ressignifique os traumas. Trata desses bloqueios e destrava. Aleluia. Isaías 6,8 diz que a palavra do Senhor faz uma pergunta, né, para nós. Isaías escrevendo: a quem eu vou enviar? E quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. E você? Responderia dessa forma? Eis-me aqui, envia-me a mim? Que essa seja a nossa resposta. Mesmo sem saber o lugar, mesmo sem saber a função, mesmo sem saber a rota, você não precisa ficar correndo atrás de bênçãos. As bênçãos do Senhor hão de te alcançar. E as bênçãos que o Senhor dá, Ele traz riqueza e não acrescenta dor alguma, porque a palavra afirma isso. Porque sabemos que o mais importante é quem é o dono do nosso chamado. Vamos orar? Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse tempo que passamos aqui, juntamente com essas pessoas que adentraram nesta sala para ouvir uma porção da tua palavra. Pai, ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a servir a Ti com fidelidade, com obediência, assim como foi Timóteo, assim como foi Ana, Estevão e Filipe. Ah, Deus, que nós não venhamos ficar buscando aplausos ou palcos, mas que nós possamos Te buscar, Pai, com fidelidade, servindo mesas, servindo no pouco, buscando o Senhor com fidelidade em tudo o que fizermos, Pai. Deus, e quando o Senhor nos chama, nos tira das multidões para levar-nos para o deserto, porque tem uma alma precisando ouvir a Tua palavra, Pai, que nós estejamos prontas para dizer: eis-nos aqui. E assim como o Senhor tem levantado um exército de mulheres, com o propósito de viver, de buscar e viver a cultura do Teu reino, aqui estamos, Pai. Aqui estamos, Senhor. Que o Senhor possa levantar mais e mais mulheres, mais e mais famílias restauradas para viver o novo e extraordinário contigo, entendendo que o chamado que o Senhor entregou nas nossas mãos, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para darmos frutos eternos e frutos que permaneçam. Ajude-nos a entender isso, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada família, cada lar neste momento. Que seja um tempo novo de renovo
do nosso chamado, porque nós somos chamadas para viver o novo contigo, para viver esse tempo novo contigo. Ajude-nos a compreender isso, Pai. Em nome de Jesus, assim eu oro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, abençoe o teu lar e até a próxima.